Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje, a gente vai matar a saudade. Eu digo isso porque eu tô meio nostálgico e abri uma caixa aqui repleta de coisas da época da editora Abril, dos anos 90. Eu resolvi conversar um pouquinho com vocês a respeito dessas HQs, né? Nós vivenciamos hoje uma fase de lançamentos diários de quadrinhos. Todo dia tá chegando quadrinho novo, tá sendo lançado quadrinho novo, tá surgindo editora nova e todo dia tem alguém fazendo vídeo de unboxing, aquela coisa toda que a gente acaba nem valorizando aquilo que a gente tem, que a gente já guardou, que a gente já leu e às vezes nem volta para reler esse material. Eu tava olhando aqui os quadrinhos que chegaram hoje, quadrinhos enviados pela Mitos, pela QS Comics. Vou depois fazer um conteúdo com eles, talvez lá para o Instagram, e depois de lê-los, obviamente, resenho aqui no canal. Mas não vou priorizar esse material hoje. Hoje a gente vai falar de coisa um pouco mais antiga. Eu lembro que esses dias eu fiz um vídeo sobre a minha idade e chocou algumas pessoas que achavam que eu era um pouco mais novo, mas o fato é que essa pilha de quadrinhos que eu tenho em mãos aqui vai provar que eu já estou nessa estrada há algum tempo. E para começar essa brincadeira, eu vou mostrar para vocês um HQ que talvez seja uma das mais importantes que eu tenho aqui na minha coleção, né? Um quadrinho que já está meio judiado, meio velhinho, mas eu tenho um carinho enorme por ele, porque foi um dos primeiros quadrinhos que eu li e que me fez entender que existiam dois universos de super-heróis diferentes entre si, né? Eu tô falando daquele crossover dos Novos Titãs com os X-Men. Quer dizer, isso aqui é uma verdadeira relíquia, né? Porque a gente sabe que Marvel e DC nunca mais vão sentar na mesa para negociar. Ó, isso aqui tá de 1983, se eu não me engano, é isso? Então deve ter os mesmos 40 anos que eu. Eu vou checar depois no Guia dos Quadrinhos, mas eu tenho quase certeza. E além desse encontro, ó, teve outros grandes encontros, né? Batman versus Hulk, Superman contra Homem-Aranha 2, o encontro 2, né? Essa do Superman com Homem-Aranha, eu tenho essa versãozinha aqui também, que é um outro formatinho aí que muita gente procura e não acha. Esse aqui eu lembro de ter comprado no sebo, e se eu paguei R$1 foi muito na época. Aliás, e em sebo tem sido um grande acerto assim que eu faço algumas vezes. Eu consegui comprar, também tá bem judiada, olha só. A primeira aparição do Wolverine aqui no Brasil, a revista Incrível Hulk número da RGE. Que número que é, gente? O cara até riscou, número 22, o cara até riscou aqui a capa do quadrinho, mas eu mantenho ele aqui nesse plástico e tal, para dar uma preservada, mas ele já tá bem sofrido. Mas é um dos quadrinhos que eu guardo com mais carinho, eu tenho uma pasta só para esses formatinhos, né? E tem muitos outros quadrinhos em formatinhos que até hoje eu guardo aqui na coleção, porque eu considero eles verdadeiras relíquias. Ó, o Casamento do Homem-Aranha, uma edição histórica, é o Homem-Aranha número 100. Então, esse aqui é o tipo de quadrinho que, independente de ter sido lançado em outros formatos, eu guardo com muito carinho aqui na coleção, né? Não só de Marvel vive o homem, né? Tem algumas coisas da DC também. Aí, cara, eu lembro de ter visto essa HQ, ó, nas bancas, lá nos idos de 1995, 96, como um quadrinho de luxo. Papel que eu chamava na época de papel brilhoso, né? Mal sabia eu que era um papel couché, e essa edição 200 aqui do Capitão América veio inclusive sem preço, porque naquela época a gente tinha aí, ó, a famigerada tabela de preço que cada dia aumentava, né? Aqui na etiquetinha que era para vir um preço, vinha ou essa daqui era de assinatura, eu não vou lembrar agora, gente. Se vocês tiveram essa HQ, me ajudem aí a recordar.
mas foi uma edição que marcou aí história, porque Capitão América talvez tenha sido uma das mais longevas revistas mensais. Não dá para falar desses quadrinhos que me iniciaram nas HQs sem falar dos revistas dos X-Men, né? X-Men Adventures foi talvez minha primeira tentativa de colecionar assim de forma mais frequente. E aí eu lembro que agora, já nessa versão mais nova da minha coleção, há mais ou menos uns, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu consegui comprar Wolverine número 1. E aí a pilha minha na época era completar toda a Wolverine da Abril, mas depois que eu vi que estavam cobrando uma fortuna, estava tudo muito caro, eu acabei não comprando, foquei em alguns especiais, como por exemplo Wolverine e Kitty Pryde. Wolverine e Kitty Pryde que depois viria a ser lançado ali na saga dos X-Men, mas mesmo assim eu mantenho ela aqui na coleção. Ó. Tem outros volumes de X-Men Adventures aqui, enfim, fazendo uma bagunça danada, depois vai dar um maior trabalho para organizar isso na caixa de novo e na pasta. Mas não é só formatinho, né? A Abril chegou uma época que ela resolveu investir em outras coisas, como por exemplo esse encadernado de luxo, que ela intitulou como As Melhores Histórias do Wolverine de Todos os Tempos. E era encadernando aquela fase do Larry Hama, né? Com o Mark Silvestre, 370 páginas. Esse quadrinho saiu custando uma fortuna, tem um preço aqui em algum lugar da capa, se eu não me engano, R$23, cara. Agora você imagina, isso aqui praticamente era um ônibus lá em 1995. Então, R$23, se hoje já não seria dos mais acessíveis, imagine há quase 30 anos atrás. E essa coisa da Abril experimentar formatos, ela foi longe, ela teve bastante experimentações. Tem uma HQ aqui que vocês vão lembrar muito bem, já é mais moderna, né? Mas é tão saudosa quanto, olha só, a Fabulosos X-Men número 1, aquela capa metalizada do Roger Cruz, uma HQ que só quem viveu nessa época sabe o quanto isso aqui foi doideira, porque quando esse quadrinho foi ser lançado, a Abril chegou inclusive a lançar propaganda na televisão. Então a gente tava lá assistindo a Globo e vendo um telejornal, alguma coisa, daqui a pouco apareciam os X-Men, olha, tá lançando nova revista e tal. Essa revista aqui foi um espetáculo, deve ter sido uma das coisas que mais venderam assim da editora na época. Aliás, era uma época onde a tiragem devia ser um negócio que hoje nem chega perto, né? A gente vê esse pessoal mais antigo da Abril comentar hoje em entrevistas e a tiragem era realmente excepcional. Essa é uma capa daquela minissérie lá dos X-Men, que é conhecida como a Gênese Mutante, né? Mais importante do que a capa é esse pôster que o Jim Lee desenhou aqui dentro. É um pôster quádruplo, né? Então aqui ele coloca a equipe inteira de X-Men, de todos os mutantes, e a capa ela forma aí essa arte que inclusive recentemente o Alex Ross fez uma versão nova para comemorar os 60 anos de X-Men, né? Então saiu muita coisa nos anos 90 de X-Men, e não saiu só pela Abril. Aqui, por exemplo, é um especial da editora Mitos, que são Mutantes versus Ultra, o Ultraverso, que era um universo ali paralelo, né, da Marvel. Também teve muito crossover, né? Muito crossover, e foi uma época onde Marvel e DC resolveram abrir as porteiras, e a gente teve aqui Mulher Gato e Vampirella, teve coisas como Surfista Prateado e Lanterna Verde, que hoje seria impensável. A gente teve a famigerada, né? Mas muita gente gosta, Marvel versus DC. Isso aqui deu um trabalhão danado para eu achar depois para completar. Isso precedeu aquela minissérie que ficou muito mais bem produzida, que é a Vingadores versus Liga da Justiça. Enfim, os anos 90 permitia a gente ver encontros como Gen 13 e Geração X. E nem saía, gente, pela editora Abril. Isso aqui saiu por uma editora chamada Metal Pesado, olha só. Por quê? Porque não tinha isso de um contrato de exclusividade da Marvel com uma determinada licenciante, como é a Panini hoje, né? E aqui a gente tem uma história de James Robinson com Salvador Larroca,
contando aí a história do encontro de duas equipes adolescentes da época, uma da Image e a outra da Marvel. Aliás, Image e Marvel andaram fazendo inúmeros crossovers, como por exemplo Wolverine e Witchblade, o casamento sangrento, e depois teve Darkness versus Hulk. Tinha uma mensal que devia vender bem pra caramba, que era a mensal Darkness e Witchblade, né? Era uma mensal que vendia bastante. Esses personagens, inclusive, participaram de um mega evento chamado O Reino do Demônio, que reuniu Wolverine, Balística, Motoqueiro Fantasma, Wolverine e Witchblade, Elektra e Witchblade, e as revistas eram exatamente assim, elas tinham uma capa de um lado e outra capa do outro, e era parte 1 de um lado, parte 2 do outro. Tem esse encontro aqui, ó, Surfista Prateado com Arma Zero e Elektra com Seablade. Tem mais um, que essa minissérie é em 4 partes, eu não encontrei, mas deve estar aqui em algum lugar. Então assim, era uma loucura você acompanhar quadrinho nos anos 90. Vocês percebem que capa dura era raridade, não existia isso de capa dura, a gente era tudo capinha cartão. Isso que eu pulei do formatinho direto para essas edições especiais, né? X-Force e Youngblood. Cara, se você era moleque nos anos 90, lia quadrinho e de repente você viu que a X-Force ia se encontrar com o time da Image chamado Youngblood, você com certeza, como eu, deve ter pirado, porque aqui a gente, de certa forma, foi convidado para um encontro dos mais barra pesadas dos dois universos, né? Era um negócio assim muito doideira. Tem aqui inclusive, ó, Wolverine e Bedrock, que eu devo ter em algum lugar por aqui também. Essa equipe da X-Force era uma equipe já que o Cable tinha treinado para ser os soldados de elite da comunidade mutante. Enfim, tem muita coisa para matar a saudade. Antes que eu me empolgue e esse vídeo fique longo demais, a era dos filmes de super-heróis começaram com X-Men o filme, né? Na verdade começaram com Blade, o Caçador de Vampiros, mas foi com X-Men o filme e depois Homem-Aranha que a coisa ganhou essa dimensão que a gente conhece hoje. E óbvio que não dava para isso acontecer sem a gente ter as famigeradas adaptações. E um dos quadrinhos que eu comprei na época, ansiosíssimo, foi justamente X-Men o filme, a adaptação, né? Só que aí saiu um prelúdio, que era mostrando o que tinha acontecido com cada um deles antes do filme que estava chegando nos cinemas. Então Wolverine teve um, a Vampira teve outro, a equipe dos X-Men teve outro, e se eu não me engano o Magneto também tem um. E depois em X-Men 2 teve também uma adaptação oficial. Esses são quadrinhos que eu comprei, ó, no sebo, R$3. Por quê? Porque são quadrinhos com mais de 20 anos. E eu já tive isso na minha coleção, mas a minha coleção se desfez e agora eu precisei recomprar esse material para poder ter aqui. Enfim, foi só um vídeo para a gente matar a saudade, conversar sobre coisas antigas, versões curiosas de super-heróis. Tem até alguns quadrinhos aqui que eu tô repetido, ó, já tenho a versão definitiva do Cavaleiro das Trevas e tem essa minissérie também. Quem não, né? Quem nunca teve aí edições repetidas na sua coleção? Aquele encontro da X-Force com Youngblood teve 2 edições, então um só não basta, né? Precisaram fazer, ó, 2 crossovers para essas 2 equipes aí se matarem. Então, muita coisa que saiu na época da Editora Abril, que a gente sente saudade e que eu trouxe hoje aqui pra gente conversar. Fala aí, comenta aí nos comentários. A chuva tá caindo lá fora, mas o que você tem dessa época ainda? Algum dessas HQs que eu mostrei aqui, você também tem aí na sua casa? Se não for inscrito, já sabe, se inscreva, forte abraço, até a próxima.